Romanos capítulo 8, lemos do verso 18 até o verso 39. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, num período muito crítico da igreja, um período de muita dor, de muita aflição, porque quando Paulo, ele direciona esta sua carta à igreja em Roma, os irmãos ainda estavam se recuperando, os irmãos que ficaram em vida, estavam se recuperando da perseguição implacável estabelecida pelo imperador Nero, onde submeteu muitos cristãos à morte na arena, comidas por animais selvagens, ou seja, uma situação do qual ele tinha um projeto de construir uma nova Roma, e foi um projeto falido, onde ele, para justificar esse projeto e para que ele pudesse ganhar força e fosse estabelecido, ele mandou incendiar Roma antiga e culpou os cristãos. Com isso, veio uma perseguição implacável, instituída por ele mesmo, e, consequentemente, a morte, com requintes de crueldades de inúmeros irmãos de fé. Entretanto, é importante destacar que para esses irmãos, na ocasião, era uma honra morrer por amor a Cristo. Ninguém foi submetido a tal morte com requintes de crueldade por contrariedade, dominado por desespero, angústia. Não, os irmãos entravam literalmente na arena, cantando louvores a Deus. Cantando louvores a Deus. Cantando louvores a Deus. E você não está numa arena. Você não está diante da morte. E não está diante da morte de maneira mais cruel, para ser tragada por um leão, um tigre, ou qualquer animal feroz semelhante a esse. Você está aqui pela graça de Deus. Então eu penso que você tem motivos para glorificar, motivos para adorar, porque não tem um exemplo tão comovente quanto a igreja primitiva nos dá no que diz respeito à adoração. Então eles estavam ali tendo como honra aquela morte, aquela passagem para a eternidade de forma tão cruel. Os irmãos que ficaram, a igreja, os que sobrou da igreja em Roma, estavam dominados por um temor, incerteza, se deveriam permanecer em Roma ou não. E nesse período, a igreja recebe a visita de dois grandes apóstolos, e a presença desses dois grandes homens de Deus foram extremamente importante para consolidar a igreja em Roma, consolidar a fé daqueles irmãos. Eles se manifestaram presentes no momento mais difícil dos nossos irmãos. Eu me refiro ao apóstolo Pedro
e, consequentemente, Paulo, através dessa carta que destina à igreja, ele então passa a demonstrar que ele não estava alheio a todas as aflições que os irmãos estavam ali envolvidos. É por isso que no verso 18 ele vai dizer: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Então Paulo pega a aflição, seja aquela, ou seja, contextualizando a de hoje que estamos vivendo, que cada um vivencia, ele nos leva para um olhar, para um prisma de que, por mais que a aflição que você possa passar, atravessar, vivenciar, ela é incomparável com aquilo que há de ser revelado a nós. É uma glória que há de ser revelada. É algo muito extraordinário, é incomparável. Então a aflição, por mais difícil que ela seja, entenda que a caminhada que Deus permite nós atravessarmos em aflições não é o fim na aflição, não é terminar na angústia, não é terminar na provação. O fim da aflição, que não tem nem como se comparar, é uma glória que vai ser revelada a você. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique ao Senhor. E agora ele retrata aqui com relação à criação, onde ela também dá a sua manifestação, a sua ardente expectativa para que possa se manifestar os filhos de Deus. Veja aqui o verso 19, diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa. Ou seja, há uma expectativa em tudo que Deus criou, em tudo que está estabelecido por Ele na terra, para a manifestação do propósito maior do eterno, que é a plenitude daquilo que Ele reservou para o tempo final, que é a manifestação dos filhos de Deus de forma visível. Aqui diz respeito à manifestação da igreja para o reino milenar com o Senhor. A criação, ela está numa ardente expectativa. E por que que ela está nessa ardente expectativa? Aí nós vamos acompanhar aqui no versículo 20, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, aqui o termo vaidade demonstra que a criação ficou sujeita ao capricho do homem. Quem a sujeitou? O homem. Debaixo do seu governo humano, ele sujeitou a criação a vivenciar não na plenitude da qual Deus a criara. Quando o pecado entrou no mundo, não só o homem foi afetado, mas todo que foi criado por Deus, toda a natureza. Nas flores não existiam espinhos, nem abrolhos. Não existia ervas daninhas. Não existia pragas. Não existia nenhuma espécie de
seja ela qual for na natureza, relacionado à praga, ao que afeta, ao que faz o fruto estragar. Não havia. Não havia. Então, toda a natureza foi afetada, porque o homem a sujeitou a isto. Veio como consequência a toda natureza. É por isso que no verso 22, Paulo ainda falando sobre isso, ele diz: porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. O que vemos no ecossistema, o que vemos toda essa situação que está ocorrendo na terra. Quando que você imaginou que em Dubai ia ter uma tempestade de água? Quando você imaginou que camelos iriam correr no deserto em meio a poças de águas? Quando você imaginou que as geleiras estão se movendo, que o Polo Norte já foi comprovado que inúmeras geleiras estão se deslocando e se movendo? Quando você imaginou a terra cambalear de forma como está cambaleando através das suas manifestações climáticas de modo mais violento? É um recado da natureza, é um recado da criação. Estamos gemendo, estamos gemendo, estamos gemendo. Quando você imaginou que um crocodilo iria estar nadando em pleno centro de Porto Alegre? Quando que você imaginou que ursos ou cangurus iriam se manifestar em centros de cidades? É a criação que está gemendo. A criação está gemendo. Toda a criação conjuntamente está gemendo e com dores de parto até agora. Quando que você imaginou que as águas iriam se tornar tão bravias com tornados, ciclones, com tempestades avassaladoras? Quando você imaginou que iria acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que praticamente todo o estado está destruído? Quando que você imaginou isso no Brasil? Em outras partes do mundo, a natureza, a criação está dando um recado: estamos gemendo, estamos com dores de parto. E nós estamos alheios a isso? Versículo 23, olha o que está escrito no verso 23. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o gemido que é manifesto na natureza, na criação, de forma tão veemente que está se dando, leva também a nós, porque sim, nós temos as primícias do Espírito, e nós gememos em nós mesmos. Por quê? Porque nós sabemos a razão disso, nós sabemos a causa disso, nós sabemos o porquê que tudo isso está acontecendo. E como filhos de Deus, qual é a nossa expectativa? A manifestação dele. A manifestação dele, aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar a ele por isso? E a redenção do nosso corpo é nesse aspecto daquilo que a natureza quer, a perfeição. Porque a natureza foi criada perfeita.
Foi Deus que a criou. Deus não criou a natureza com uma cadeia alimentar, em que tem que se matar um animal para outro comer. Deus não estabeleceu cadeia alimentar no mundo. Quando Ele criou todas as coisas, quando Deus formou toda a natureza, não havia morte. E o homem não passava fome, e nenhum ser criado, tudo era perfeito. E hoje o que temos é essa imperfeição. E nós sabemos que isso só vai mudar quando aquele que vir e estabelecer o que é perfeito sobre nosso corpo e sobre todo mundo. Aí Isaías, refletindo sobre isso, o profeta Isaías disse: e morará o lobo com o cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Então ele denota aqui a perfeição do reino. Então tudo isso nós temos que ter em mente, que a natureza, a criação está com dores de parto até agora. E nós também gememos por muitas coisas, por muitos fatores. Sofremos juntos, porque nós temos a primícia do Espírito. E aí o versículo 24, Paulo, então, dentro dessa mensagem que ele transmite à igreja de Roma, ele vai mostrar que há esperança. Diga comigo, esperança. Há esperança. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Sabe qual é essa esperança que nós temos? É a mesma que nos levou a ter uma visão do que não vimos. Como assim, pastor? Ter visão do que não vimos. Ter a visão do Cristo, o enviado de Deus, o Filho unigênito, que veio a este mundo e derramou seu sangue na cruz do Calvário e nos salvou. Nós não vimos Jesus, nós não o conhecemos pessoalmente, nós não trilhamos a jornada que ele fez na terra, não vivíamos naquela época, mas essa esperança nos levou a ser salvo. Olha que esperança extraordinária, nos leva a um passado que não vimos, que não existíamos. E ao mesmo tempo essa esperança nos leva para o futuro. Primeiro, porque em esperança fomos salvos, ponto final. Ponto final. Agora ele diz, ora, a esperança que se vê não é esperança. Então assim, como nós chegamos até aqui, crendo e esperança de que aquilo que ele fez no passado vai ser concluído no futuro, porque ele morreu, ressuscitou, mas ele vai voltar. Ele voltará. Então tudo que está diante dos nossos olhos, nós temos que entender que aquilo que é palpável, está diante dos nossos olhos, não é esperança. Não, porque é palpável a você, a mim, a nós. Mas aquilo que se não vê, é o que se espera. E aqui está o segredo da esperança. Você está esperando o que você não está vendo. Mas essa esperança não tem frustração. Por quê? Porque estamos aguardando e vai acontecer. Quem tem essa certeza, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Bendito para sempre é o nome do Senhor. O versículo 26, agora, ele vai mostrar à igreja, a nós,
aqui hoje que temos uma ajuda extremamente importante. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Diga, eu sou ajudado pelo Espírito Santo. Por que somos ajudados por Ele? Porque Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. Ele está em nós. E o Espírito Santo é Deus. Ou seja, Deus está dentro de mim, dentro de você, através do seu Espírito. Também o Espírito, não é a palavra Espírito com letra minúscula, é maiúscula. Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque é o que temos. Sim, é o que temos. Somos fracos, limitados, extremamente limitados. Entretanto, olha que garantia maravilhosa. Ele nos ajuda. E muitas das vezes, por nossa fraqueza, por nossas limitações, tem momento que na oração a gente não sabe pedir como convém. Até porque a nossa vontade é meia confusa. Quando que a de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então nós ficamos em determinados momentos perdidos, em que damos uma proporção maior ao problema, maior à luta, maior à dificuldade, em que parece que vamos ser tragados. Entretanto, o Espírito Santo, Ele está nos ajudando. Nós temos fraqueza, Ele tem força. E não só força, o Espírito Santo é o dínamo de Deus em nós. É aquele que gera poder. Ele gera poder. Ele gera poder em nós. Glória ao Senhor. E aí, ele vai aqui dizendo que nesse processo de orar, de não saber pedir como convém, o Espírito Santo se interpõe por nós. E Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que acontece? Você está orando, você está clamando, você está buscando, e de repente você percebe que vai ficando sem forças, esgotado, e você vai sendo dominado por essa fraqueza, e vem as lutas, as adversidades, as provações, e tudo vai tomando uma proporção muito maior do que você imagina, vai se agigantando diante de você, e nesse momento em que você parece que está sem saída, o Espírito Santo começa lá, diante do Todo-Poderoso, a interceder por esta causa, com gemidos inexprimíveis. Você já viu alguém gemendo de dor do teu lado? Você já passou por essa experiência de ter a pessoa gemendo de dor constantemente ali, perto de você?
Aquele gemido vai entrando dentro de você e você não consegue ficar parado. Você começa a se condoer, você começa a ter reações das quais você quer ajudar, acalentar, quer que a pessoa pare de gemer. Então, quando o Espírito Santo começa a gemer com gemidos inexprimíveis diante de Deus, ele não resiste. Ele não resiste. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele não resiste. Sabe por que ele não resiste? Olha o versículo 34, final do verso 34. Olha, é irresistível isso. O Espírito Santo diante de Deus, gemendo por você. Presta atenção, é por sua causa. Com gemidos inexprimíveis. E quando ele chega diante de Deus com esse gemido, quem está à direita de Deus? E o que ele faz também por nós? Se eu fosse você, eu estava glorificando, eu estava adorando a Ele. Sabe por quê? Porque além do Espírito Santo interceder por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, quando Ele chega lá, e Deus começa a ouvir, e Deus olha para a sua direita, e vê o filho assentado à direita. Só para você entender, o pai olha para o filho e o filho faz um gesto com a mão. Está a marca dos cravos por sua vida. Sim, as marcas dos cravos não saiu da mão de Jesus. Ela permanece. Sim, quando Ele vier buscar a igreja, nós vamos ver a marca em suas mãos. Ela permanece. E aí Deus olha e diz, eu não sei, porque para Ele basta uma palavra, um gesto. Deus tem multiforme modo de responder, de fazer acontecer. Eu sei que naquele momento o Pai se move. Ou Ele manda o anjo, ou Ele dá uma ordem, ou Ele chama a existência, mas a resposta vem. Levante a tua mão e diga, eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Ele intercede. E quem está à direita de Deus também intercede. Olha isso. E sabe, é por isso que Deus tem dois modos de manifestar a vontade dEle. Porque Deus não resiste. Então Deus tem dois meios de manifestar a vontade dEle. A vontade dEle ativa e a vontade dEle permissiva. A vontade de Deus ativa, ela requer mais preparo. Diga comigo, a vontade de Deus ativa requer mais preparo. Porque Ele prepara a gente para a gente receber e viver. E vai ser pleno. Porque Ele vai te resbaldar em tudo. A vontade de Deus permissiva é assim, bom, você quer? Eu não quero isso para você não, você quer? Então, eu permito que você viva. Mas entenda uma coisa, você vai precisar muito da minha misericórdia.
aí vai viver da misericórdia, vai viver do maná. Por quê? Porque escolheu e decidiu viver a vontade permissiva. Não, Deus, eu quero. Não, mas eu quero. Eu sei que não é a tua vontade, mas eu quero. Eu já vi crente orar assim, por mais absurdo que seja o que eu esteja falando, mas eu já vi crente orar assim. Eu já vi crente vir pedir oração e dizer: pastor, eu não quero saber se é a vontade de Deus, não, eu quero. Então, entenda uma coisa, tem uma condição aí, que você não está enxergando agora, mas vai vir. É um consórcio contemplado, vem junto. Vem junto. Quem entendeu, diga amém. Agora, que Deus não resiste, Ele não resiste. Porque o Espírito Santo começa a gemer. Começa a gemer. Começa a gemer. Começa a gemer. Aí o filho vê o gemido do Espírito e entende: não, eu estou aqui, eu fui constituído cabeça da igreja. Pai, faça alguma coisa aí, Pai. Dá um jeito, Pai. Faça alguma coisa, Pai. É a noiva, Pai. É aqueles que foram comprados com meu sangue, Pai. É aqueles os quais o Senhor ama. Aleluia. Por isso que o 28 é pleno. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Você está sentindo a presença dele aí? Difícil entender, aceitar, mas essa é a realidade. O que você está vivendo, que é bem provável que você gostaria de não estar vivendo, o que você está passando, que talvez seja provável que você não gostaria de estar passando, o fim é isso aqui, é para o bem. O fim é o que importa. E se o texto está dizendo que sabemos que todas as coisas, não há aqui uma peneira, peneirando coisas, é uma junção. Ele está dizendo, juntamente, sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, juntamente, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E se você está aqui, você está dentro do propósito de Deus. Você está incluído no propósito de Deus. Você vai viver o propósito de Deus. Porque você está dentro do propósito de Deus. Aleluia. E aí, para a gente encerrar, Paulo, pulando um pouquinho a mais adiante, ele vai dizer esse cântico de vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção no 32, porque a frase do versículo 31
ela tem todo esse peso aqui, ó. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que eu tenho que ter essa convicção de que Deus é por nós, que Deus é por mim? Porque olha o que ele fez, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Olha, você tem que ler o final desse versículo. Não dá para você ficar aí de boca fechada. Você tem que ler, vamos lá? Como? Aleluia. Olha que profundidade isso. Olha, se para nós estarmos aqui, e se Deus está nos dando uma garantia que, fala a verdade, a gente nem merece, a gente nem é digno, e Deus está nos dando essa garantia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que ele não poupou o filho, o unigênito filho, ele entregou por todos nós. Se ele não poupou o próprio filho, ele está nos garantindo aqui, você vai ter também todas as coisas. Pode levantar a tua mão e adorar. E aí, ele olha para nós como os escolhidos. No próximo versículo, e faz uma pergunta no 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha que extraordinário isso aqui. Isso é maravilhoso. Quem quer que seja que quiser te condenar, te acusar, Deus te justifica. É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E como que Deus justifica isso, pastor? Ele já deu o seu unigênito filho. E como Deus justifica isso, pastor? Ele está do nosso lado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, você pode adorar a Ele. Fique de pé no seu lugar adorando. Fique de pé no seu lugar glorificando. Aleluia. Agora é uma pergunta para nós, porque às vezes nós pensamos em desistir. É inútil eu perguntar aqui quem não já pensou em desistir. Inútil. Entretanto, não temos como desistir, não há razão. Não há razão.
Vamos às perguntas que está aqui no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação vai separar você? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nossa, pastor, esse versículo parece tão triste. Você não entendeu a lógica do 35? Se você entender que Deus está do nosso lado, que Deus nos justifica, aleluia, então nada nos vai convencer a ter desistência. E nisso nós podemos caminhar como ovelha destinada ao matadouro. Mas olha o 37 aqui, presta atenção. Mas, vamos ler. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Ele por essa certeza. E aí Paulo, nessas escritas extraordinárias, ele põe a sua convicção, porque eu estou certo. Eu estou certo. Porque estou certo. 38. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, ou qualquer coisa semelhantes a esta poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.